uma página do Word aí? Estão vendo? Tá ou não? Tá gravando, galera? Tá aparecendo aí a página do Word? Está? Então, beleza. Pessoal, então, como eu falei para vocês aqui, no projeto integrador, o caso que vocês escolheram aí, vocês vão ter que achar e saber, achar no caso, identificar no caso e colocar isso aí no projeto integrador. O que seria? Segundo o plano de ensino do projeto integrador, vocês teriam que saber aí, identificar o intercrimes, né? O intercrimes. Os elementos do crime nós já estamos falando lá no penal, então é redundante falar de novo aqui, então vocês já estamos falando lá, falando da teoria do crime, tudo está lá na aula de penal. Então, isso aí vocês aproveitaram, ó, 10. Esses aí vocês tá certinho. Aproveitaram com a aula de penal, 100%. E a régua processual, nós falamos lá, aquela linha do tempo que eu risquei lá no quadro. Se quiser, acho que eu vou fazer de novo aqui hoje, ou se não, próxima aula. Tá? Então, a régua processual é a linha do tempo, tá? Da onde começou o fato até a fase recursal, passando pelo inquérito policial. Nós vamos ficar só no inquérito policial, que acontece o fato e aí vem o inquérito policial para investigar esse fato, para depois o delegado de polícia fazer o relatório, que é isso que vocês têm que fazer, e entregar para a autoridade judiciária julgar. Entrega para o promotor denuncia, depois denuncia, aí o juiz recebe a denúncia e depois marca-se a audiência aí de instrução para o réu apresentar, para apresentar as alegações dele aí. Antes, tá? Tem a resposta à acusação do réu, uma primeira defesa dele, e depois marca a audiência de instrução, tá? Então, é o seguinte. E aí ficou para trás, né? Quer dizer, ficou para trás, não. Já falamos meio por alto lá na aula de penal, mas aí eu falei com o grupo aí, que estava com o Mitsu estava presente, e não, então, para falar melhor aí do intercrimes, tá? Vocês vão ter que identificar aí no projeto integrador. Então, o intercrimes, depois os elementos do crime já estão pegando em penal lá, fato típico, ilícito culpável, todas as teorias, isso aí não precisa nem a gente perder tempo, porque lá em penal vocês estão tendo uma aula inteira sobre isso. Aqui é meia aula só, tá? É meia aula só. Então, não precisaria a gente falar dos elementos do crime. Já estão falando lá. E aí, e a regra processual que nós já falamos, mas aí nós vamos falar de novo, tá? Próxima aula. A gente pede e faz um rabisco aí, demonstra certinho e tira dúvida de todo mundo. Mas hoje nós vamos ficar com intercrimes, tá? E o intercrimes, ele é importante porque, vamos lá. Pessoal, o que seria o intercrimes? A princípio, coloca aí, quem quiser anotar, tá? O intercrimes, nós temos que saber qual que é o intercrimes. Então, vamos deixar, o pessoal tá entrando ainda aí. O intercrimes, o que seria aí? A princípio, coloca aí. Tá o conceito aí, quem quiser anotar, mas a princípio você vai colocar aí intercrimes, né? Intercrimes, a grosso modo, falando assim, a grosso modo, coloca aí, é o caminho do crime. Então, nós temos que saber qual é o momento que a norma, ela vai incidir, tá? Esse caminho do crime, nós precisamos saber qual é o momento que a norma vai incidir, tá? Então, para isso que serve aí o intercrimes, tá? Para saber, tá? Qual é o momento que a norma ela vai incidir, tá? Então, anotem aí, isso que é o intercrimes a grosso modo. Quem quiser anotar o conceito, tá aí, anota o conceito aí, que também é chamado aí itinerário do crime, né? Que é o caminho do crime, tá? Quem quiser aí, anotar, tá? O itinerário, tá?
Então é o seguinte, primeiro nós temos que saber qual o momento que está na mente do autor, na mente do autor do fato, né? E aí, qual o momento que ele vai se exteriorizar, que ele vai sair. Então, a norma ela vai incidir quando? Quando está na mente, quando ele exteriorizou, ele saiu, ele está para o mundo exterior, na consumação, no resultado, tá? Então, nós temos que saber qual que é o momento aí, qual que é o momento que vai concretizar aí, concretizar o crime e a norma ela vai incidir, tá? Então é esse caminho, da mente até o resultado, belezinha? Então isso aí que seria o intercrimes que nós temos que saber hoje, tá? Anota aí, chamado também de caminho do crime, tá? Caminho do crime, belezinha? Então vamos. Então vamos aí. A primeira fase, pessoal, coloca aí, quais são as fases do intercrimes? Fases do intercrime. Fases do intercrime. Coloca aí. Fases do intercrimes. Quais são as fases? Coloca aí. Na primeira fase do intercrimes, primeira fase do intercrimes, anota aí, a fase interna. O nome sempre tem que estudar. Fase interna, fase de dentro. Fase interna, fase de dentro. Coloca aí. É o momento interno da infração. Coloca aí, momento interno da infração. Aonde que está esse momento interno da infração? Coloca aí. Na esfera psíquica. Na esfera psíquica. Na esfera psíquica. Coloca aí, na esfera psíquica. E aí, coloca aí, na esfera psíquica. Ou seja, coloca aí, na mente do sujeito. Na mente do sujeito, na cabecinha dele, está lá dentro ainda. Não saiu para. Coloca aí, não, em momento algum, exteriorizou. Em momento algum, saiu da mente dele. Está lá dentro, interno, está no pensamento dele. Tá? Ele tá. Então, essa fase, coloca aí, para quem quer anotar. Essa fase também chamada, coloca aí, cogitação. Essa fase também chamada aí de cogitação. Então, a fase interna, o sujeito apenas, coloca aí, está cogitando cometer o fato criminoso. Ele só cogita na cabeça dele. E outra, ele não exteriorizou, não falou para ninguém. Tá na mente dele cogitando. Olha, vou meter um tiro na cabeça da minha sogra. Tá aí. Quer acertar a sogra na mente dela com um tiro. Pum. Então ele está pensando ainda, está cogitando cometer o fato. Coloca aí. Tá? Beleza? E aí você coloca aí. Coloca aí. Essa fase, isso é importante, coloca aí. Esta fase é totalmente irrelevante para o direito penal. Esta fase, o direito penal não se preocupa. O que está na mente sua, como nós falamos até na aula do penal, que é o direito de qualquer um ser perverso. Pode ser perverso, desde que tenha na sua mente. Ah, eu vou matar, pode ficar lá, pensando. Pensa o resto da vida, desde que você não cometa, tá? Desde que você não coloque para fora essa perversidade, pode ficar pensando. Coloca aí, ó. Direito penal tá nem aí com isso. Fica aí, pensando pro resto da vida. Mas se você não colocar para fora, se você não exteriorizar, direito penal, coloca aí, não tem nada a ver com isso, tá? Beleza? Então, o direito penal, ele não tem a ver com isso, beleza? Então, e aí o fato típico, principalmente, começa onde, pessoal? Lembra, na nossa aula lá de fato típico, o primeiro elemento do fato típico, qual seria? A conduta. Então, você está vendo, a cogitação não tem conduta. Coloca aí. Pressupõe, então, que o primeiro elemento do fato típico seria a conduta. Então, a cogitação não tem conduta. Ele não teve conduta humana, alguma ação ou omissão. Ele só está lá na cabecinha dele, tá? Beleza? Então, coloca aí. A ideia criminosa
não ultrapassa a esfera mental nessa fase. A ideia criminosa não ultrapassa a esfera mental, tá? Então, essa fase aí, cogitação, vai ficar na mente do autor do fato. Vai ficar na mente, bom dia aí, pessoal. Vai ficar na mente do autor do fato, tá? A cogitação, tá? Então, beleza. Se ele, ó, presta atenção. Se ele quer matar o desafeto, né? Que ele quer matar, vai ficar na mente dele, tá? Vai ficar na mente dele. Apenas ele que deseja. Ele tá na mente dele que quer matar, mas não sai da mente dele, tá? Então aí coloca aí. Apenas a ideia, o direito penal, apenas a ideia, o direito penal considera irrelevante. Beleza? Então, está na mente dele pensando que vai cometer um fato criminoso, cogitando como está pensando na casa dele lá, se vai matar, se não vai matar, se vai roubar, se não vai roubar. Isso aí o direito penal nada tem a ver. Beleza? Agora, pode ter uma reprovação, coloca aí. Professor, mas e aí, cara, você tá na cabeça dele, ser perverso, pode ter uma reprovação? Isso aí pode ter uma reprovação em qual área, em qual campo? Coloca aí. Pode ter uma reprovação no campo moral ou religioso. Campo moral ou religioso. Por isso que a pessoa, às vezes, vai fazer o quê? Vai lá confessar. Ai, eu pequei porque eu pensei em botar minha sogra. O direito penal, se vai lá falar isso aí, ó, vambora, você tá preso? Não. No momento da confissão dele lá, ele tá confessando pro padre que queria matar, que teve o desejo de matar a sogra, estava na cabeça dele apenas, tá? Então, o direito penal não vai preocupar com isso aí. Pode ter o quê? Pode ter o quê? Coloca aí. Pode ter o quê? Uma reprovação moral, anota. Pode ter uma reprovação moral ou religiosa. Mas o direito penal, coloca aí, nunca irá incidir nesse momento. Nunca irá incidir nesse momento. Tá? Então tá aí. Beleza? Tá aí tá aí o que seria aí cogitação, né? Cogitação, cogitação no direito penal, tá? Então é um irrelevante, tá bom? Beleza? Dúvidas? Não, né? Então, beleza. Agora nós saímos da parte, presta atenção. Nós estávamos na fase interna, mente, cabeça. Sabemos que o que então? Que nesse momento, até esse momento, então, o direito penal não vai incidir, né? Nessa fase interna, por exemplo, tem alguns crimes que precisa, por exemplo, a injúria, né? A injúria, a ameaça e a incitação ao crime. Se fica só na. Você ficar de frente para o seu desafeto que você quer injuriar e ficar olhando para ele, você está injuriando mentalmente ele. Filho de uma puta, desgraçado. Mentalmente, não estou falando para vocês ouvirem, mas não tá só de conta que não tá só eu, não. Filho da puta, desgraçado, vagabundo. Você tá na sua frente, você rindo e xingando, vagabundo, desgraçado, historinha, caixinha de fósforo, xingando o cara. Até aí tudo bem. A partir do momento que você fala, aponta o dedo na cara dele e começa, e você aponta o dedo na cara dele e fala, seu filho de uma mãe, desgraçado, você tá ferrado comigo, sua mãe é aquilo, sua mãe deixa de ser isso, e parará, barulho com caixinha de fósforo, se você fala isso aí, você já colocou para fora. E aí na injúria, né, ameaça e na incitação ao crime, só apenas a fala já configura. A ameaça, quando você tá ameaçando a pessoa na mente, tudo bem, mas a partir do momento que você fala para ela, ó, vou te matar, aí você já ameaçou. Aí já só a fala já saiu, já configurou o crime, tá? Nesses casos aqui, só a fala, não precisa, né? Aí a conduta sua é a fala. Para esses crimes, apenas a fala já configura, já é a conduta, tá? Já é a conduta.
nesses crimes aqui. Beleza? Então, tá? Já você exteriorizou, tá? Então, você, o que aconteceu? Você, e ao mesmo tempo que você executou, para esses crimes, ao mesmo tempo que você executou, você já consumou o crime, já está consumado, só sua fala, tá? Beleza? Injuriou, não precisa ele ficar. Você sem injuriar ele, você já falou, injuriou ele, configurou o crime, tá? Beleza. Saímos aí, então, tá aí, ó. Essa primeira fase, fase interna, que é a cogitação. Agora vamos sair, vamos entrar na fase externa. E esta fase externa, coloca. Aí, quem tá aí? Tudo bem. Agora ficou com responsa essa live, hein? Agora sim. Então, pessoal, aí, ó, nesta segunda fase, anota, povo. Nessa segunda fase, que seria a fase de agora, a segunda fase, que é a fase de externa, fora da mente do autor do fato, que é a fase externa, coloca aí, fora da mente do autor do fato. O que é essa fase aí? Agora, essa fase tem três fases: a preparação, a execução e a consumação, tá? A preparação, a execução e a consumação. Vamos falar de uma por uma aí, viu? Então tá aí. Na primeira, coloca aí, a primeira. Qual seria? Preparação. A preparação, coloca aí, atos preparatórios ou conatos remotos. Atos preparatórios ou chamado aí conatos remotos. O que é isso? Agora é o seguinte, agora já extravasa a nota. Agora, acorda. Acorda, Drew. Tá dormindo. Ora, amor, também acorda aí, tá dormindo, viu? Acorda. Ó, atos preparatórios, coloca aí, conatos remotos, o que verifica? Agora extravasa a esfera mental, já saiu da esfera mental. Tá? Coloca aí, já saiu da esfera mental. Tá? Agora já começa, né? Ele já começa, e aí ele já está começando a querer materializar o crime, né? Aí já tem uma conduta dele, tá o quê? Atos preparatórios, tá? E aí o que tem? Cuidado. Anota como regra, como regra, como regra, como regra, como regra. Coloca aí. Nesta etapa, como regra, nesta etapa, como regra, nesta etapa, como regra, o direito penal não atua. O direito penal não atua. Nesta regra, o direito penal não atua. Por exemplo, vamos ver. Você está lá, tá lá na sua casa, você está lá na sua casa e você idealizou matar uma pessoa. Você quer matar uma pessoa. Quer matar o seu sogro. Quer matar o seu sogro. Eu não tenho essa vontade, não. Matar o seu sogro. Aí acontece o quê? E aí você cogitou cometer esse homicídio aí, triplamente qualificado, vai impossibilitar a defesa dele, mas é meio cruel e motivo torpe. Para isso. Olha. Então você já até mentalizou esse homicídio, e aí você, na sua casa, você começa a preparação desse homicídio. Você vai, adquire uma arma, senta na sua casa, limpa ela, coloca, pega a munição lá que você usou, arrumou, você preparou. O direito penal aí, ele vai incidir nesse momento só para o... Olha aqui, para o homicídio, não. Para o homicídio, não vai. O direito penal, para o homicídio, por exemplo, se a polícia invade a sua casa, ele vai poder te prender em flagrante delito, você tá com a arma? Pela preparação do homicídio? Não. Mas vai poder te prender pelo quê? Pela posse
se a arma for irregular, pela posse irregular de arma de fogo, tá? Pela posse da arma de fogo. Mas para o crime de homicídio, essa preparação nada tem a ver, tá? Então tá aí. Cuidado. Então, nesta fase aí da preparação, coloca aí. Nesta fase, para a preparação, tá? Como da cogitação, né? Você cogita matar um inimigo e depois você compra um artefato, um instrumento, um artefato bélico para matar ele. Nesse momento, para o homicídio, nada a ver. Agora, se a polícia invade sua casa e você está com uma arma irregular, vai levar você preso pelo quê? Pela posse, né, ilegal de arma de fogo. Agora, não pelo homicídio, tá? A preparação do homicídio, coloca aí, não comete crime algum, tá? Não comete crime algum, tá? Tá? Então, beleza. Se você tiver com para o homicídio, você cogitou matar, você preparou, comprou o instrumento bélico, limpou, arrumou, falou amanhã, papito, hora que ele passar na minha frente, 3 tirambaço, um na testa, um na bochecha e um no pescoço. Não vou errar nenhum. Beleza, você já. E aí você arruma a arma, limpa, prepara ela, barará, barará e deixa. A polícia invade sua casa, bum! Qual crime que você vai ser preso? É a arma irregular. Você vai ser preso pela cogitação e preparação do homicídio? Não. Você pode ser preso pelo porte. Agora, e se você tem porte? Se você tem porte de arma de fogo, não. Crime algum. Você não vai nem pelo homicídio e nem pela arma. Você tem porte. Agora, se você não tem porte, e a posse é irregular, que essa arma é irregular, é raspada, se a polícia invade sua casa, você não vai preso pela cogitação nem preparação do homicídio e só vai preso pelo quê? Pela posse irregular de arma de fogo, tá? Pela posse irregular de arma de fogo, tá? A mesma coisa é que, olha aqui, você cogita matar o seu sogro, você cogitou, você preparou, você comprou a arma, você fez tudo, você saiu da sua casa. Você não tem porte de arma de fogo, você não tem porte. E aí você foi, chegou lá na porta da casa dele, você pegou, olhou, pum, pulou o muro, caiu lá dentro da casa. Preparou, olhou pela janela e tá lá, ele alegre, assistindo Netflix, dançando lá com a família dele, lá com a sua esposa também. E aí você fala, vagabundo, agora ele pula. E aí você ficou perto da porta, esperando ele abrir, aí você fala uma coisa. Aí você tá lá, de repente, acontece o quê? A polícia, bum, bate na porta. Oh, parou, abriu lá o portão, viu você tava lá. O que é isso aí, maluco? E aí, vai levar você por qual crime? Pela cogitação e preparação do homicídio, que você estava tentando matar ele? Não. Pode ser. Quais crimes aí? Invasão de domicílio e mais o quê? O porte ilegal. Porte, não posse. Agora você está fora de sua casa. Porte ilegal de arma de fogo, tá? Ah, mas se você tem porte. Aí, se você tem porte de arma, vai pelo homicídio? Nem pela cogitação, nem preparação. Vai restar só o quê? Invasão de domicílio, tá? Então, cuidado, coloque aí que atos preparatórios, tá? Chamado conatos remotos, o direito penal não atua. O direito penal não atua. Beleza? Beleza? Então coloca aí. Cuidado, lembra que eu falei que alguns, né? Então cuidado. Agora cuidado, que muitas vezes alguns crimes é apenas a preparação dele já configura o crime, tá? Aí o crime já é a preparação. Aí sim.
Cuidado. Coloca aí. Incitação ao crime. Você incitar a pessoas cometer crime, você está incitando, que seria uma preparação para o crime, você está incitando, só esse fato de você incitar é crime. Apologia ao crime, ou fato criminoso, você fazer apologia, o cara não precisa nem cometer. Não quer dizer que ele, se você fizer apologia ou incitar o crime, ele não, a pessoa que foi, não precisa cometer o crime. Associação criminosa, caso 28, só o fato, precisa essa associação criminosa sair cometendo crimes? Não, só o fato de você já associar, só o fato de você estar associado já é crime. Outro, pretexto para falsificação de moeda. Só o fato de você ter esses pretextos, você não precisa fabricar moeda, mas você já ter esses pretextos para fabricar, esses pretextos para fabricar essas moedas, já configura o crime. Tá? Beleza? Que é ter esses materiais, esses instrumentos para fabricar moeda, aí tem o crime de moeda falsa. Mas esse ato preparatório para fabricar moeda já é crime, tá? Então, cuidado. Tem atos preparatórios que eles são aí sim puníveis, tá? Tais exemplos aí. E regra não são puníveis, tá? Mesma coisa também na lei de drogas, temos os pretextos destinados à fabricação. Lá que você tem aqueles pretextos para fabricar a cocaína, também você responde pelo 34 da lei de drogas. Tá? Beleza, povo? Então, tudo certo. Tá? Então, coloca aí. Cuidado que, né? Cuidado que. Coloca aí. Punibilidade dos atos preparatórios. Punibilidade. Punibilidade dos atos preparatórios. Só vai ser punido, assim, só vai ser punido o ato preparatório se estiver tipificado, tá? Coloca aí. Então, o ato preparatório, como, por exemplo, a associação, tá lá tipificado, associar pessoas, né, para cometer crime. Então, esse ato preparatório, ele tá tipificado. Por quê? Porque não pode, coloca aí, jamais pela extensão do caráter punível do delito cogitado. Então, não pode por extensão. Porque ele ia cometer um homicídio, está aqui. Não, então o ato preparatório tem que estar tipificado, tem que ser um crime, coloca aí, um crime autônomo. O ato preparatório tem que ser um crime autônomo. Por quê? Porque você pode ter você vai responder por exemplo, crime de associação, você vai responder pela associação criminosa e mais pelo crime que você cometeu. 2 crimes. Tá? Então, coloca assim, a punibilidade dos atos preparatórios não se dá senão mediante expressa tipificação. Pronto. A punibilidade dos atos preparatórios não se dá senão mediante expressa tipificação. Tá aí. Beleza? Beleza, pessoal? Então, cuidado que o ato preparatório tem que ter tipificado, que é diferente, cuidado, que é diferente do delito tentado aí, né? Delito tentado. O que é o delito tentado? Tem o delito, não é que vai dizer que é ato preparatório, tem o delito homicídio, né? E aí acaba o quê? Que a pessoa tenta executar, né? Tem o início da execução e acaba não conseguindo. E aí vai ser o 14, inciso segundo, vai ser o delito tentado, tá? Não é que ele fez uma preparação. Tá? A preparação, ele é autônomo, tá? Agora, para configurar o delito tentado, tá? A tentativa, tem que acontecer o quê? Tem que começar a execução, né? Do delito previsto, por exemplo, o homicídio, e aí acaba ele não conseguindo por atos da lei a sua vontade. Beleza? Então tá aí. Diferença aí entre a preparação aí tá? E o delito tentado. Tá? Outro, coloca aí.
também temos lá no artigo 31 do Código Penal, tá? O ajuste, a determinação, ou instigação e o auxílio, você ajustar com uma pessoa, determinação ou instigação, você instigar ou auxiliar a pessoa, salvo disposição expressa em contrário, não é punível. Então, você instigar a pessoa, você auxiliar ela, ou você ter um ajuste com ela para cometer, só vai ser punível, coloca, se tiver expressamente. Por exemplo, instigação ao suicídio, tá? Instigar a pessoa a cometer o suicídio, aí sim, será punível. Se não, se não tiver lá a instigação, se não tiver expresso essa instigação, ajuste, né, ou auxílio, não será punível. Beleza? Beleza, pessoal? Coloca aí. Outro. Então, assim, se o agente, né? Se o agente está na fase preparatória ainda, tá? O agente está lá na fase preparatória, o agente. Aí o partícipe que vai participar desse fato, o que acontece, né? Se ele induz, instigou o auxílio, né? Se ele induz, né? Instigou ou auxiliou, não será punível, tá? Se o agente ainda está na fase preparatória e tem um partícipe que participa, que vai participar de qualquer forma desse delito, o que ele faz? Ele instigou, induziu, né? O partícipe que induziu ele a cometer, tá? E o partícipe que induziu o agente a cometer o fato, que instigou, auxiliou, não será punível. Se o agente não sair da preparação. Eu vou lá e fico falando para a pessoa, ó, vai lá, faz isso, vai lá e mata essa pessoa, vai lá e mata esse meu sogro, vai lá e detona ele, entendeu? Entendeu? Se o agente vai lá e ele só comete a preparação, o partido que instigou, auxiliou, né? Ou induziu, não comete também crime algum, não é punível. Tá? Beleza? Exemplo tá aí, pessoal. Ó, esse exemplo é forte, hein? A mulher que contrata um matador de aluguel. Ave Maria. Deus o livre. Para ceifar a vítima do seu esposo. Vixe, tá? Mas este, mesmo depois de receber o preço, né? O matador recebe o preço e planeja o crime, converte-se em determinada religião e desiste de colocar em prática a trama delituosa, não chegando a sequer tentar matar o marido. Isso, então, o que é isso? Não comete nenhum ato executório, tá? Sua conduta é atípica, tá? Beleza? E aí, se a conduta dele é atípica e da esposa, que fez todo esse contratou, tentou ver a trama, ela que era a autora intelectual do homicídio, o que acontece com ela? Coloca aí que é a mandante, né? Também será também atípica para ela, tá? Então, se o agente não sai do atos preparatórios, se o agente ele fica aí nos atos preparatórios, o mandante desse fato também, né, não comete crime algum. A esposa, viu? Cuidados, que manda matar aí o marido e o executor, o matador de aluguel, não sai dos atos preparatórios. Comprou arma, fez tudo, acabou que o maluco foi lá e converteu. Falou, sabe uma coisa, eu vou rezar, vou matar é ninguém. Entendeu? E até recebeu o dinheiro. Beleza? E a esposa se ferrou, porque o cara pegou o dinheiro e não devolveu. E como que ela vai cobrar ele? Vai entrar na justiça? Vai fazer uma ação de cobrança? Vai fazer lá ação, tudo lá, cobrando o senhor tal para devolver o dinheiro, que era promessa, né? Era uma parte do pago, ou era a parte, ou era o pagamento para ele cometer um homicídio. Vai? Nunca no Brasil. Vai no Procon? Dançou. Beleza. Bora. Então já saímos aí, pessoal. Já falamos da cogitação, já falamos da preparação, agora vamos entrar na execução.
E assim estamos caminhando no intercrimes, tá? E a execução? Bora. E execução, povo. Agora é o seguinte. Agora é aqui, pessoal. Coloca aí. Lembra que nós falamos que a preparação é o conatos remotos, tá? Conatos remoto. Remoto, olha, tem que lá. Essa preparação é muito remota. Aqui, ó, conatos remotos. Aqui é, qual que é o nome disso aqui? Que é a terceira etapa. Coloca aí, conatos próximos. Conatos próximos. Agora tá próximo. Conatos próximos. Agora é o seguinte. Essa etapa, né? É a terceira etapa do intercrimes aí, né? Então é o seguinte, já é o primeiro ato de execução, é o conatos próximo, tá? Primeiro ato de execução. Aqui, pessoal, aqui é o seguinte, é exata fronteira, né? Aqui é uma fronteira, exata fronteira entre os atos preparatórios e os atos executórios, tá? Aqui já fica, é uma fronteira a questão de saber o que é atos preparatórios e o que é execução. Por quê? Por quê? Porque quando os atos preparatórios são relevantes, né? Quando os atos preparatórios são relevante penal, já coloca aí, os atos executórios são penalmente típicos. Cuidado. Aqui, o direito penal tem que ter uma linha. Ele precisa saber, essa linha passa aqui, tem que saber o que é ato preparatório e relevante. Daqui para cá, o que é execução, que já começa a configurar a conduta típica. Então, essa fronteira, anota, acorda? Essa fronteira que tem entre a preparação e a execução. Coloca aí. A preparação e a execução. Tá? Então, nós temos o direito penal, ele vai buscar, ó, cogitação, nada. Preparação, em regra, também é um nada para o direito penal, mas tem alguns fatos criminosos que nós falamos aí, que a preparação é penalmente, tá? Em regra, o ato preparatório não é o irrelevante penal, dependendo de alguns, que nós já citamos exemplos ali, alguns ali, o ato preparatório é punível, tá? Mas tem que estar tipificado na lei, tá? Não pode ser por extensão. E daqui para cá é ato executório, pai. Ato executório, papito. Ah, anota aí, ato executório, papito. Já é, coloca aí. São penalmente típicos, tá? Já são penalmente tipificados, tá? Por quê? Aqui é o seguinte, ó, e ele começa a execução, ele começou a execução, ou ele vai ser punido pelo ato típico, coloca aí. Ou ele será punido pelo ato típico, ou ele, pelo ato dele, tipificado na norma, né? Ou ele pode ser punido aí também, porque se ele for involuntariamente, né, interrompido, se a ação dele for interrompida por fato alheio à vontade dele, vai acontecer o quê? Incidirá aí a tentativa. Então, quando ele inicia, ou ele vai até execução, ele termina a execução, ou se ele é interrompido, se esse ato dele é interrompido por atos alheio à vontade dele, aí surge aí a extensão aí, a tentativa do artigo 14 aí, tá? Inciso 2º do Código Penal, tá? Então, coloca aí que atos executórios, então, atos executórios é o primeiro ato aí da execução e já é o quê? Já são penalmente tipificados, tá? Beleza? E qual que é? E qual que é aí, como que vai saber? E aí nós temos o seguinte, a dificuldade é estabelecer essa linha, aonde é execução, aonde é atos preparatórios, tá? E a doutrina aí, coloca aí, a doutrina ela divide. A doutrina, ela começa a dividir isso aí. Aonde que começou a execução e aonde que terminou o atos preparatórios. Coloca aí.
E Hungria, Nelson Hungria trouxe uns critérios aí. Trouxe aí, coloca aí. Tem o critério material, que diz quando começa a execução. Coloca aí. A execução se inicia quando a conduta do sujeito passa a colocar em risco o bem jurídico tutelado pelo delito. Então, a Hungria diz, critério material, o ato executório, a execução, se inicia quando a conduta do sujeito passa a colocar, coloca aí, em risco o bem jurídico tutelado. Quando ele começou a execução, quando ele disparou a arma de fogo contra o sogro, pau, e errou, já começou o ato executório. Por quê? O simples fato dele ir até o sogro, ficar na frente dele, estar com a arma guardada na cintura e não tirou e não atirou, ainda não colocou em risco o bem jurídico tutelado do sogro, que é a vida. Tá? Por quê? Porque no momento que ele saca a arma e aponta, sacou a arma e apontou e disparou, aí já começa a execução. Tá? E agora? Aí pensando, e se ele tirou a arma e apontou? O sogro correu e ele não atirou. Já colocou em risco? E aí já ia gerar aí, né? Aí fica essa discussão. Entendeu? E aí outro critério, coloca aí. Critério formal objetivo. Critério formal ou critério formal objetivo. Tem aí, só há início da execução se o agente praticou alguma conduta que se amolda ao verbo núcleo do tipo, tá? Aqui já vai falar o seguinte, não, o agente só praticou, né? Só pratica a conduta quando? Quando se amolda perfeitamente ao verbo do núcleo do tipo. Por exemplo, quando ele começa a execução de matar alguém. Matar alguém tem que começar essa execução, dar um tiro, acertar pelo menos aí, para gerar a tentativa. Tá? Beleza? Então temos aí. E aí você coloca, tem esses dois critérios. E coloca assim. Agora, professor, qual que é? Coloca aí. Nenhum dos critérios mostra totalmente satisfatório. Você viu, acabei de dar um exemplo. Se o cara arranca a arma na frente, a pessoa corre. E ele corre atrás da pessoa e não atira, não acerta, mas está atrás. Mas tá, ó, ele cogitou, ele preparou, ele comeu. E aí, correr atrás com a arma e não atirar, não conseguir, já começou a tentativa? Qual o crime que ele vai responder? Tentativa de homicídio? Arrancou a arma, correu, não conseguiu acertar. Quer dizer, nem disparou. Vai tentativa de homicídio? Crime de corrida atrás de sogro? Qual? Então, coloca aí. Nenhum dos critérios é totalmente satisfatório. O primeiro, né? O primeiro, por ser, coloca aí, por ser demasiado amplo. O segundo, por ser o quê? Excessivamente estrito. Um é demais. Outro já restringiu muito. Por exemplo, no caso do homicídio, no segundo, no primeiro, para o primeiro critério, você arrancar a arma e apontar, já é tentativa. Tá? Ele viu, ele tem que ver e correr. Aí ele já ficou com risco de vida, o bem jurídico tutelado dele que é vida. Ficou com medo, correu, já respondia. Tá? E o segundo? O segundo já restringiu demais. Se falar matar alguém, você tem que começar, então, você tem que começar a execução. Você entendeu? Você tem que começar a execução. Senão, esse fato de você tirar a arma, apontar e tudo, nada. Nem por tentativa. Tá? Coloca aí, Damásio de Jesus. Em função desse, né? Sustentava, né? Que agora ele já faleceu, mas a doutrina dele permanece. Sustenta o quê? Que deve ser adotada a teoria individual objetiva de aí ó, Welzel. Hans Welzel. Ele diz o seguinte, o início da execução, coloca, já vai servir para a aula de penal também. O início da execução abarca todos os atos que
O início da execução abarca todos os atos que, de acordo com a intenção do sujeito, sejam imediatamente anteriores ao início do cometimento da conduta típica, tá? O início da execução abarca todos os atos que, de acordo com a intenção do sujeito, então tem que ver o que ele tinha na cabeça, sejam imediatamente anteriores ao início do cometimento da conduta típica. Então, a pessoa que saiu para matar lá o sogro, se ele arrancar a arma e ele aponta, não atirou, correu atrás aí, até aí para Damasco de Jesus, ele correndo atrás e o cara perseguindo, ele não atira, e aí começou o ato da execução. E aí, a partir do momento que ele dispara, bam, bam, e mata, pronto. Então, esse ato de correr atrás com a arma apontada já teria iniciado a execução. Por quê? Porque é um ato imediatamente, né, anterior à execução, beleza? É um ato imediatamente anterior, está perto da execução. O coelho correu atrás, depois correu, não seguia, depois ele bam, 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 acertou. E aí caiu desfalecido, o sogro, tadinho. Entendeu? É exemplo, viu? Não tem essa vontade, não. Tá? Então, beleza. Tá aí, exemplos de atos preparatórios. Coloca aí, exemplos de atos preparatórios. Quais os exemplos de ato preparatório? Coloca aí. Disparar o tiro em direção da vítima. Olha aí. Atos executórios. Atos executórios. Aí, ó. Então, ó, exemplo. Disparar em direção da vítima. Já iniciaria um ato executório. Ministrar veneno no alimento do ofendido. Ministrar veneno no alimento do ofendido. Colocar veneno. Começa a execução. Sacar a faca e correr em direção da vítima. Tá aí, ó. Se sacar a faca e correr atrás da vítima já seria um ato executório, você sacar a arma e correr também, né? Então já seria um ato executório. Sacar a faca e correr atrás da vítima. Apoderar-se de coisa, né, que pretende furtar e anunciar o roubo. Você pegou, por enquanto, o celular, a pessoa não viu, a hora que chega, que você viu, ela tá ali ainda, ele pegou, aí você virou, é um assalto. Perdeu o pai, manda um perder o pai, já era. Entendeu? Coloca aí, apoderar-se de coisa que pretende furtar e anunciar, né, o roubo. Opa. Apoderar de coisa que pretende furtar por furto, tá? Anunciar o roubo para o roubo. Então, você apodera de coisa que você pretende furtar, você apoderou primeiro e depois levou, já começou. Você apoderar, depois levar, tá? Anunciar o roubo. Anunciar o roubo. Você anuncia o roubo, anunciou, mas ainda não roubou. Já começou a execução. Aí você anuncia, é um assalto, entendeu? E aí, ó, passa para cá, para lá, para barroga, beleza? Roubo. Agarrar a vítima do estupro. Agarrar a vítima do estupro. Tá? Agarrar a vítima do estupro. Cuidado, pessoal. Nessa aqui, não é? Tem que, começou a execução do estupro. No caso, se até a intimidação pessoal da vítima, muitas vezes não precisa agarrar. O cara chega e para só na frente, cara gigantão, portão, com uma faca, com alguma coisa, com uma seringa, falando que ele é idético, soro positivo, fala pro mato. Pro mato. Por isso que tem que fazer luta, pô. Tem armado. Um cara desse apareceu aí, você mete chutão na cabeça, soco, tiro, morde a cabeça dele. Negatório. Pro mato, caralho. Beleza? Então, agarrar a vítima aí do estupro. São exemplos aí de começa de ato executório. Tá? Então, essa teoria aqui, ó, essa teoria individual objetiva de Hans Wells,
Aí você tem que analisar no contexto de cada fato, tá? Para você saber aonde seria aí o ponto de início da execução. Belezinha? Então, beleza. Então, passamos aí, saímos da cogitação, preparação e começamos na execução. Beleza. Então, a execução é início. E agora nós temos o quê? Coloca aí, consumação. A consumação, também chamado, coloca aí, summatum opus. Summatum opus. Summatum opus. E aí, de acordo, coloca aí, nós vamos direto, de acordo com o Código Penal, né? Está presente quando? Faz presente todos os elementos, né? Fazem presente todos os elementos da definição legal do tipo, tá? Que é a consumação, está lá no artigo 14, inciso 1º, que é consumação. E no 2 está a tentativa. Então, tem que estar todos os elementos da consumação, tá? Definido no tipo legal. Tem que estar lá definido para configurar aí o crime, o fato criminoso, tá? Então, coloca aí, em outras palavras, é subsunção da conduta com o sujeito com o... Pessoal, e você já sabe isso aqui. Ó, a subsunção, né? É a subsunção, o que parece que eu estou fazendo aqui? É a subsunção da conduta do sujeito com o modelo legal abstrato. Seria o quê? Está lá junto com... É um fato típico, né? Fato típico. Né? É a subsunção, é amoldar a conduta, né? Com o modelo legal. Fato típico. Subsunção da conduta do sujeito com o modelo legal. Tá? Essa subsunção. Beleza? E aí, outro. Coloca aí. Então, pode-se dizer o quê? Coloca aí. Pode-se dizer o quê? Pode-se dizer o quê? Que esta fase, coloca aí. Pode-se dizer o quê? Que esta fase pode-se dizer que esta fase é a fase final do intercrimes. Tá aí. É a fase final do intercrimes que é atingida, né, com a produção da lesão ao bem jurídico protegido. Então, a consumação, coloca aí, é a fase final do intercrimes, que é atingida com a produção da lesão ao bem jurídico protegido, tá? Esta consumação é a fase final do intercrimes. Beleza? Então, temos aí também, né? E agora nós temos que é importante, né? Essa linha divisória da consumação. Quando que está consumado o crime? Então, isso é importante, que é a linha divisória. Nós temos a linha divisória entre a preparação, né? E a execução. Agora nós temos a linha divisória entre a execução aqui e a consumação. Tá? Coloca aí. Para quê? Para nós temos que saber aí. Para que precisa saber isso aí? Já na parte processual, coloca aí. Você sabendo quando finalizou a consumação, quando consumou o crime, você vai importar no quê? A quantidade de pena imposta. Por isso tem que saber quando se consumou o crime, para saber a quantidade de pena imposta. Também, com a consumação, ele põe um termo inicial, né, da prescrição da pretensão punitiva. Quando se consumou o crime, começa a correr a prescrição para o Estado, para o direito de punir o Estado. Você tem todo esse tempo aqui para você punir. Se você não punir ele dessa data no marco inicial até finalizar o prazo prescricional, você não pode mais punir. Tá? Então, a consumação, ele coloca um marco aí. Coloca aí.
um marco para prescrição da pretensão punitiva, a quantidade de pena imposta, como também, coloca aí, define o foro de competência para o julgamento, com a consumação que você vai saber qual o juízo competente aí, tá? Coloca aí, para julgar a infração penal aí. Artigo 70 do CPP. Então, você precisa saber onde que consumou o crime para saber qual o juízo que vai julgá-lo, tá? Beleza? E qual que é o momento consumativo, galera? Coloca aí. O momento consumativo, isso aqui você já... Agora, isso aqui vocês vão tirar de letra. Não fica com nhenhenhé. Agora, isso aqui, ó, já até falamos na aula de penal. O momento consumativo vai variar quando? Já falamos do crime material, ó que legal. Crime material, mera conduta formal, né? E os crimes permanentes também, culposos. Já falamos na outra aula, lembra? Quando vai configurar no crime material? Então, com o crime material, já cansei de falar, vai configurar como? Com a ocorrência do resultado naturalístico, né? Com a ocorrência do resultado naturalístico. Qual? Vai conforme lá o resultado naturalístico, no caso do material, que será qual? O homicídio à morte, tá? E o crime de mera conduta? Lembra? Consuma-se com a ação ou omissão prevista, né? Punida, prevista na norma incriminadora, o tipo penal não faz alusão a nenhum resultado. Lembra que o crime de mera conduta não tem resultado, lembra? Então, o simples fato da ação ou omissão dele já configurou o crime, lembra? Nós falamos? Beleza? Basta a conduta, né? Positiva ou negativa, lembra? Para configurar. Fez a conduta, para os crimes mera conduta, já configurou. E os crimes crimes formais, né? E os crimes formais de consumação antecipada, lembra? Aqui, lembra que nos crimes formais até tem o resultado, mas não é exigível, né? Não é, o resultado não é necessário, coloca aí. Apesar da alusão do resultado naturalístico, do tipo, não é exigível, não se exige ele, né? Para fins de consumação. Pode até ter, mas não, a lei não exige. Lembra do sequestro? Do extorsão mediante sequestro? A pessoa pegou lá, levou para o cárcere, o pagamento é mero exaurimento do crime. Lembra? E os crimes permanentes? Crimes permanentes, pessoal, é aquele que prolonga no tempo, tá? Aquele que prolonga no tempo. Por exemplo, a pessoa está lá no carro, você ter droga em casa é crime permanente. O crime está com qualquer momento que a polícia chegar na sua casa, pode estar o flagrante delito configurado. Entendeu? Crime permanente é que ele se prolonga no tempo. A pessoa está lá dentro do cárcere privado. Está lá dentro do cárcere privado lá, ou do sequestro lá. O crime está permanente. Qualquer momento que a polícia bater na porta, socar o pé e entrar, está o flagrante configurado, tá? Beleza? Tá aí, crime permanente é aquele que consuma, né, que prolonga no tempo, né? E os culposos, né? Os crimes culposos como crimes materiais. Consuma o quê? Também consuma com resultado naturalístico, tá? E os crimes homicídios, né, que nós falamos, lembra? Homicídios próprios e impróprios, né? Os próprios, né? Os próprios, homicídio. Por ser infração penais de mera conduta, basta o quê? Ele nada a fazer, né? Lembra os próprios? Os próprios, ele nada a fazer, configura já o crime, que é os próprios, tá? Que é um crime de infração, né? Uma infração penal de mera conduta, basta a inatividade do agente. Tá? O nada a fazer dele já configura o crime, tá? Beleza? E os impróprios, que somente são os materiais, né? Ou de resultado, né? Só estão configuradas com o resultado, né? Com consumação com o resultado. Lembra os impróprios? Beleza? Temos aí os crimes qualificados pelo resultado, né? Então vai configurar com o resultado. Crimes habituais, tá? Se o sujeito pratica, né, repentinas vezes o crime, né? Vai repetindo vezes o fato, tá?
Qual que é? Uma só, a primeira conduta dele, só uma só conduta isolada, né? Se é uma conduta isolada, para ele tem que ser habitual esse crime, para se configurar, para consumar. Tem que ser a habitualidade do crime. Por isso que é crime habitual. Porque uma só conduta dele não configura e fica fato atípico. Então, para o crime habitual, né, para exigir a tipificação do crime habitual, tem que estar, coloca aí, reiteração de atos, tá? Beleza? Então, pessoal, nós temos aí, terminamos o intercrimes, tá? Intercrimes finalizou. E o último aí, que está associado ao intercrimes, coloca aí, que sempre a gente sempre fala disso aí, e aí deve alguém perguntar, qual que é? Coloca aí, exaurimento. Então, nós temos as 4 fases do intercrimes, né? Cogitação, preparação, execução e consumação. Tá aí, as 4 fases do intercrimes. E temos aí, por último, coloca aí o exaurimento. Tem que falar. O exaurimento é o quê? Depois que configura o delito, depois que encerra, né, o intercrimes, depois que encerra o intercrimes, depois que encerra o intercrimes, pratica nova conduta, né? Que aí, depois de consumar, aí surge para nós aí o quê? O mero exaurimento. Tá? E o que é o mero exaurimento? O mero exaurimento, você coloca aí. Mero exaurimento. Igual no extorsão lá, mediante sequestro. E quando ele pegou a vítima e colocou no cárcere e exigiu o pagamento se receber ou não, é mero exaurimento. Ou ele cogitou, ele preparou, ele cogitou o extorsão mediante sequestro na cabeça dele, ele preparou, arrumou o cárcere e tudo, ele executou, pegou a vítima, e quando ele pegou e colocou lá dentro, já consumou. Pronto, o intercrime está configurado, os 4 atos. E o pagamento, professor? Pagamento, você coloca aí, é mero exaurimento. Esse aí só vai incidir ou influir, coloca aí, só vai incidir na quantidade de pena. Se ele receber o pagamento, a pena vai ser maior. Se não receber também, o juiz vai fazer o cálculo de pena lá e pode colocar aí que não houve o pagamento aí. Tá? Então você coloca, o exaurimento é depois de consumar o delito. Cuidado. Exaurimento é depois de consumar o delito. Tá aí. E aí vamos finalizar, pessoal. Vamos finalizar com esse quadrinho aí, só para relembrar. Tá? Só para relembrar. Temos lá na fase interna, né? Fase interna. Temos o quê? Fase interna tem uma cogitação irrelevante para o direito penal, né? Também coloquei dentro da fase interna, mas cuidado, porque também tem a regra, né? Regra, tem que só alterar aqui, ó. Mas é para fora, tá? Tem que estar na fase externa. Preparação, regra, atos atípicos, né? Exceção, né? Atos preparatórios que são tipificados, né? Ato preparatório, como nós vimos, tem como associação criminosa. Você apenas associar, não precisa você cometer nenhum crime. Você já está configurado aí essa preparação, porque está tipificado. Pois tem que arrumar aqui, viu? Vou arrumar aqui, porque a preparação não fica dentro da fase interna. Está errado aqui, tá? A execução está na fase externa, também a preparação está também, viu? A preparação, tá? Fica na fase externa, só arruma aí, tá errado esse quadrinho aqui. A preparação fica dentro da fase externa, tá? A execução também está dentro da fase externa. E aí, a execução, o que que é? Atos penalmente, né? Atos penalmente típico. Aqui já começa a tipificar, tá? Aqui, a execução já começa a tipificar, tá? O que é isso? Início da execução, né? Início da execução. Ocorre nos atos imediatamente anteriores ao início da conduta típica, né? Desde que idôneo e inequívoco a ela dirigida. Então, aqui já começa a executar a figura típica, tá? E aí, dentro a consumação também está na fase externa, né? E aí, a consumação é a realização integral do tipo.
e aí o tipo está configurado, tá? Então, e aqui pressupõe lesão ao bem jurídico protegido. Tá aí esse quadrinho que eu tenho que arrumar ele, tá? Ali ficou dentro da fase interna, sendo que preparação sai do psíquico do agente, está na fase. Ué, calma aí, deixa eu ver se eu faço aqui. Está na fase. Esse aqui está no Word, mas teria que mexer. Não, estranho aqui, eu não vou mexer isso aqui não. Então tá aí, galera. Pessoal, então, pronto. Terminamos aí. Agora, quem quiser ir lá e colocar presença, já pode colocar que eu vou finalizar aí. Pode colocar a presença aí, que eu vou finalizar a gravação, tá? Pode colocar a presença que eu vou finalizar a gravação. Finalizando a gravação, eu vou ficar aqui à disposição para quem quer fazer pergunta. Então, terminamos o Intercrimes. Pessoal, lembrando que essa aula também, lá no penal, na aula de penal, nós vamos falar um pouquinho mais, só reforçar. Aqui é o quê? Para você saber o que é o Intercrimes, para você lidar aí com o projeto integrador. Outra coisa, nós fizemos aulas, né? Aulas anteriores foi só com os líderes. O projeto integrador, pessoal, olha aqui para mim, não sai ainda, tá gravando. O projeto integrador é um trabalho de pesquisa de grupo. Cuidado, que tem gente, e eu já estou sabendo, que tem gente que não está cooperando, ok? A nota vai ser diferente. O trabalho é em grupo. E o grupo define, cada um vai fazer um pouco. Não é um fazer e ficar rindo dos demais. Mesmo porque os líderes estão autorizados a falar para mim quem não fez e quem deixou de fazer. E a nota será diferente. Entendeu? Então, faz aí, ó. Faz, professor, coronavírus não pode ir, o caramba. Faz aí igual isso aqui, faz uma reunião, coloca aí. Engraçado, para a live, todo mundo se reúne. Para o grupo, não vai se reunir, né? Não. Então, faz de conta, vai na casa de um, assistir uma live, reúne lá o projeto integrador e define as tarefas de cada um e tem que cooperar. O projeto integrador, cuidado, o projeto integrador é uma matéria normal da faculdade. Não fique levando o projeto integrador como materinha qualquer uma, não. Negativo, tá? Então, os líderes de cada grupo estão autorizados a verificar quem está cooperando e não. Tá lá. E ele vai falar: essa pessoa não fez, essa pessoa tá assado. Já vieram vários relatórios para mim. Isso aqui não sei, historinha, caixinha de fósforo, o Instagram dele é só não sei aonde, manso, não sei para quê, e nós estamos aqui. É? Ok, pai. Tá lá, tá? Então, eu queria deixar esse recado para vocês em relação ao projeto integrador. Tá aí, mais um reforço aí para vocês aí na matéria. O Mitsu da aula passada falou com os líderes, tá aí o projeto integrador, tá igual, o outro tá igualzinho o meu de Mitsu agora, não tem como falar que tá diferente, tá? E aí, o que eu quero? Cuidado, faz essa reunião aí e começa a traçar aí o caminho do projeto integrador. Acredito que já está acabando isso aí, já vai voltar, acho que está para agora, né, dia 20 e pouco, vai voltar as aulas, não sei como é que está aí, eu não vi, eu não vi como é que está lá agora no site, se saiu hoje, se não saiu alguma portaria, alguma decisão da Univag, mas uma coisa é certa, nós vamos voltar e temos que finalizar o semestre, tá? E eu quero que vocês levam esse projeto integrador com maior carinho e atenção. Por quê? Porque ele vai ter apresentação normal, vai ter apresentação na feira e todo mundo tem que trabalhar. Não aproveitam isso aí, coronavírus, não sei o quê, nhenhenhé, história de caixinha de fósforo, para não ajudar os colegas que estão fazendo, tá? Isso aí, na minha fala, é sacanagem, tá? Não deixe ele trabalhar sozinho. E não pense que ele não vai falar para mim. Vai falar. Esteja conversando, tá? Galera, muito obrigado até agora, tá? Vou finalizar a gravação. Quem quiser ficar aí e fazer pergunta, eu estou à disposição.
Tá aí, finalizamos aí. Próxima aula, vamos ver se a gente faz a linha do tempo de novo. Ó, de novo. Vou fazer de novo a linha do tempo. Então, já falamos aí. Falamos do intercrimes, falamos aí do inquérito policial. Vamos fazer a linha do tempo de novo e falar do inquérito policial de novo. Então, não tem desculpa mais para nada. Eu só quero que converse com o líder do grupo, já vai, sai daqui, já vai, o professor falou, já vai lá, e aí, como é, vai dormindo de touca assim, e aí, como é que tá o projeto integrador? Aí eles vão falar para vocês que eles estão fazendo, que eu saiba, estão fazendo, falar assim, já tá, o que eu posso fazer agora? Se vira, dá um jeito, cuidado. Fazer projeto integrador de novo, sei não, hein? Reprova? Lógico, lógico que reprova. Beleza? Fica tranquilo. Agora vai sair. O professor falou que. Não, estou dizendo que a matéria é reprova. Não estou falando que é reprovar ninguém. A matéria é reprova. Se você não fizer certo, reprova. Normal, como qualquer uma. Se você quer fazer penal e não vai um dia na aula, não quer assistir a aula, é difícil. Valeu? Abraço a todos aí. Taca-lhe pau. Vambora. Vou finalizar aqui. E coloca aí, quem falta colocar presença. Outra coisa, vê aí se o nome no login tá certo. Tem nego que tá entrando aí, Lobão, tem gente que entrou com o nome Lobão Quarentão, Loba Caça, Cachorro que late. Põe o nome certo aqui, dá uma olhada aqui e vê o login. Não fica entrando com esses e-mails do Terra aí que vocês entram nesse chat aí. Coloca certo, pra gente saber. Entendeu? O outro na outra sala entrou lá. Lobão caça, outra lá, cachorro que late. Pelo amor de Deus, aí como que eu vou olhar lá no relatório, tô lá o nome lá, lobão que caça. Meu Deus do céu, tá louco. Lobão cinquentão. Você é louco. Parei, pai. Então olha o login certo aí para não ter esse impasse aí. No mais, abraço a todos. Deus os acompanhe. E taca-lhe pau. Fui. Vou finalizar aqui, ó.